Olá, queridos alunos, como vão vocês? Tudo bem? Espero que todos estejam bem, tá? Estou morrendo de saudade de vocês. Bom, vamos lá, dando continuidade ao nosso curso, né? Do livro O Despertar do Espírito, o capítulo número 4, a Joana vem trazendo o tema sublimação da função sexual. Bom, ela vai nos explicar o que é a sublimação da função sexual, né? E a maneira de nós utilizarmos de uma forma muito favorável a nossa energia sexual. É um tema bastante complexo, mas é um tema que eu recomendo que vocês busquem em outros livros, da própria Joana mesmo, informações sobre esse assunto, porque é muito importante para esse momento que a gente está vivenciando de transformação planetária, onde os espíritos também têm que ser transformados, têm que evoluírem. Então, é uma condição necessária para os espíritos mais evoluídos a prática da sublimação da função sexual. Eu espero que vocês gostem. Um beijo grande a todos. Primeiramente, nós precisamos lembrar que tudo é energia. Portanto, nós estamos imersos num imenso campo energético, com o qual nós trocamos energia o tempo todo por meio de centros de forças ou centros vitais, que alguns chamam de chakras, né? O que é os centros de força? Centros de força são órgãos do perispírito, que são receptores e transmissores de energia cósmica e espiritual. Portanto, alimentadores do nosso metabolismo perispiritual. Todos esses centros vitais, eles são interdependentes, ou seja, uns agem sobre os outros, e a energia que circula neles é que nos mantém vivos e conectados com o universo. A chamada energia sexual, ela se concentra no chakra genésico ou sexual, o qual rege a nossa sexualidade e a nossa criatividade. Quando esse chakra está em desequilíbrio, ele atrapalha todo o processo evolutivo do indivíduo. Quando ele está em equilíbrio, ele gera uma expressividade, uma criatividade em abundância. A pessoa, ela está mais feliz, com mais vitalidade, o que faz com que ela trabalhe melhor, inclusive. Tá? Esse assunto é um tanto complexo e vale a pena, né, a gente estudar aí de uma forma mais profunda. O livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz e do Chico, é uma excelente fonte de estudo sobre esse assunto. Então, eu aconselho que vocês pesquisem sobre isso neste livro e em tantas outras obras que falam a respeito dos chakras. Bom, que na matéria tudo é energia, nós já sabemos. Mas será que o sexo também entra nesse processo? Será que quando fazemos sexo, o significado espiritual vai além dos prazeres do corpo físico? A resposta é sim, porque além da troca de fluidos, o sexo é uma ponte energética de um para o outro, que liga um ao outro. Por isso, nos alerta a Joana, é muito importante sabermos com quem nos relacionamos, com quem fazemos sexo. Porque a energia que está em nós é transmitida para o outro, mas a energia que está no outro fica impregnada em nós. Então, é muito importante a gente escolher os nossos parceiros sexuais para saber que tipo de energia que vai poder ser transmitida para nós. E aí vocês me perguntam, e o que é essa energia sexual? Eu fui buscar no livro do Emmanuel, Vida e Sexo, duas colocações que ele faz que eu acho que retrata bem aquilo que representa para nós a energia sexual. Emmanuel diz que, ao contrário do que muitos pensam, a energia sexual não é só a libido para o sexo, é a libido para a vida. Ela é que rege todos os aspectos da nossa vida.
é a maior energia criadora que temos, pois além de criar um ser, preservando a espécie, né? Cria tantas outras coisas maravilhosas, face das potencialidades criativas de que se reveste. Bom, então nós entendemos que a energia sexual, depois da energia vital, é o instrumento mais importante doado pelo Criador à criatura que somos nós, né? E para quê? Para nós crescermos como espíritos imortais que somos. Antes de qualquer coisa, para que a gente possa refletir sobre esse assunto, nós precisamos entender melhor a diferença que existe entre sexo e sexualidade. Porque muito embora, na maioria das vezes, nós utilizamos as denominações com a mesma conotação, elas têm um sentido bem diferente, tá? A palavra sexo, por exemplo, ela é utilizada para referir-se a gênero, ao qual pertence o homem ou a mulher. Por exemplo, sexo masculino, sexo feminino. Também a palavra sexo, ela refere-se ao ato sexual ou outras situações envolvendo o sistema reprodutor. A Joana, logo no início do capítulo, ela nos diz que o ato sexual, o qual é o instinto básico da evolução, né, ele serve de troca de material genético entre os parceiros e ele é o responsável pela reprodução. O que é a reprodução? É a capacidade que um ser vivo tem de gerar um ser semelhante. E olha que lindo, o ato sexual, além da energia espiritual, é divino, pois do amor entre dois seres, né, surge um terceiro, um fruto, de maneira quase que mágica, não é verdade? Bom, aí nós vamos ver o seguinte, a Joana nos coloca, e nós já sabemos disso, que nos animais, o ato sexual em si, ele é exclusivamente para reprodução, né? Ninguém sai aí buscando um parceiro se não for para reprodução, para realmente satisfazer ali um desejo sexual e reproduzir, senão a parceira nem aceita que o parceiro chegue perto dela, não é? Enquanto que no homem é bem diferente, não é apenas para reprodução, porque no homem envolve uma outra situação, que é a que nós estamos vendo da energia sexual. Agora, a sexualidade é algo muito maior, muito mais abrangente, pois ela se refere a um conjunto de relações, não só biológica, mas também psicológicas, emocionais. Embora tais relações sejam baseadas no instinto de reprodução, elas têm uma função muito mais variadas, né? E quais são os modos de expressão da sexualidade? Nós vamos ver no campo biológico, ela se expressa por instinto. Tanto é que ela se manifesta tanto no animal quanto no ser humano. É por instinto. No campo psíquico, né? É apenas no homem. Por quê? Porque ela envolve afetividade, envolve carinho. E já não é o que acontece com os animais. O negócio deles não é chegar lá e dar beijinho, né? Fazer um carinho e tal. É já partir aí para uma outra situação. E no campo espiritual, no campo emocional, isso ocorre também apenas no homem. Por quê? Porque apresenta-se como uma criatividade. É necessário que tenha-se o quê? Inteligência. Então isso não é possível que ocorra nos animais também, né? Agora, então a sexualidade, ela é uma energia que nos impulsiona ao quê? A criar, né? A buscar a felicidade em todas as formas. Ela move os seres vivos para encontrar o prazer, não só no âmbito sexual, mas o prazer de viver, realizando qualquer tarefa que pode proporcioná-lo. A Joana, mais adiante, nos fala que o sexo no ser humano, em razão do seu atavismo de instinto básico, do reaparecimento durante
processo da evolução, ele constitui-se um espinho cravado nas carnes da alma. Mas por que que o sexo é considerado tão dolorido, tão marcante, né, na alma das pessoas? Porque ao longo dos séculos nós fomos educados, né, nós fomos imbuídos, né, a considerar o sexo como algo pecaminoso, algo sujo, que não podia nem se falar publicamente sobre sexo, aonde a mulher era tida como um objeto apenas, né? E sob a repressão de quem? Quem que é que dominava tudo? A igreja, né? Então, sobre uma repressão religiosa, houve muitas punições àqueles que se atreviam em desobedecer às ordens da igreja em relação à prática sexual, né? E aí, gente, no Antigo Egito, olha, o cinto de castidade que era colocado nas mulheres para evitar a infidelidade do casamento. Olha só, tá? E tem mais, se alguém conseguisse, por um acaso, a chavinha desse cadeado, ou ela conseguisse se livrar desse cinto de castidade e cometesse aí adultério, né, tivesse um relacionamento extraconjugal, fosse infiel, eles arrancavam como forma de punição seu nariz, para que ela ficasse marcada diante da sociedade, para que todos soubessem o ato que ela havia praticado. Pensou se fosse hoje? A hora que a gente saísse na rua, quantas pessoas sem nariz, não? E outras pessoas, outras mulheres, elas eram condenadas ao quê? À morte, como era feito com as bruxas, na época da Inquisição. E daí, devido a anos de repressão, né, a parte do sexo, o ser tende a fazer um caminho oposto, que é o da sexualidade sem responsabilidade nenhuma. A Joana nos diz que da submissão escravagista do pretérito, né, do passado, passou-se com uma rapidez para a liberação irresponsável, que responde por novos tormentos que produzem dilacerações profundas no ser. Ou seja, nós tínhamos grandes marcas, né, cravadas, como ela disse no slide anterior, na alma, mas hoje estamos produzindo novamente dilacerações profundas no nosso ser, devido ao nosso comportamento, né? Por quê? Porque o ser humano, ele não conseguiu achar um ponto de equilíbrio entre a repressão e a liberdade sexual que nós temos hoje. E aí o que nós passamos a ter? Nós passamos a ter uma sociedade erotizada. Vamos chamar de vulgarizada, né? Podemos chamar assim. Porque isso, inclusive, é demonstrado até pelos meios de comunicação. Ajuda, né, a propagar em completo desrespeito, né, e desconsideração pelo ser humano. E o que aconteceu? Freud, percebendo tudo isso, que o homem estava em completo desequilíbrio, em completa confusão mental, né? Ele tinha uma dificuldade de entender a sua sexualidade e o ponto exato do equilíbrio, levou com que ele estudasse, que se aprofundasse bastante nesse tema e desenvolvesse um trabalho importantíssimo na psicanálise, baseado nas observações de quem? Do comportamento humano, né? E isso serviu de grande base para a psicologia entender o comportamento do ser humano diante da sexualidade, inclusive para a nossa querida Joana, que faz uma busca sempre constante nas obras de Freud para ilustrar, né, os seus livros da série psicológica. Assim, diz a Joana, que a revolução sexual esqueceu-se de que a função do prazer físico, ela não pode ser dissociada da contribuição do amor, que é a harmonia espiritual de ambos os parceiros.
Lembrando sempre que a criatura humana, né, nenhuma no plano da razão pode utilizar a energia sexual numa relação com uma outra criatura sem as consequências, felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas, que ele mesmo causar, né? Se estiver fazendo sexo com alguém por amor, uma troca de energia salutar, vai haver o quê? Um afeto, uma plenitude da comunhão sexual. Mas se for um sexo casual, apenas por prazer, né, para gerar um prazer, uma satisfação biológica, dissemos assim, a energia gerada é bem outra, é bem inferior, né? Vai ali resultar numa culpa, numa frustração da criatura. A questão está, então, em relacionar o sexo com as nossas almas, porque sexo por sexo, até os animais racionais fazem, né? E eles têm o seu devido prazer, vamos dizer assim. Agora, relacionar o sexo com a evolução do ser é uma questão de respeito a si próprio e de respeito ao seu parceiro. Lembrando que nós temos ali, na nossa frente, um ser conectado conosco. A questão é, que tipo de conexão estamos fazendo com esta pessoa? Sobre a ótica espírita, portanto, a única maneira de vivenciar a função sexual de forma correta é através do amor. Quando os indivíduos se amam, não ocorre somente a permuta física entre eles, mas sim uma permuta psíquica, né? Conforme vem descrito no livro Sexo e Evolução, do Walter Barcelos. Quanto mais espiritualizado, quanto mais sincero e honesto for o sentimento que une duas criaturas, mais rica e sublime será a permuta magnética entre as duas. Então, já não ocorre a relação sexual desprovida de sentimentos nobres, sendo uma passagem rápida e frustrante, o que geralmente ocorre quando existe a entrega sem sentimentos, né? E aí vai gerar o quê? Um vazio, um arrependimento, porque não é completa, não preenche, não vitaliza, além de ficar o casal completamente à mercê de quem? Da espiritualidade inferior, né? Dos obsessores, que vêm em busca das satisfações próprias deles, né? Através de nós encarnados, que temos as atitudes desregradas diante do ato sexual. Assim, para a gente estudar e compreender a energia sexual, vai ser necessário a gente se deslocar da visão do campo estritamente fisiológico, né? De prazer, de corpo físico. Porque a energia sexual é a energia da própria vida e não existe somente para ser aplicada nas relações sexuais de caráter fisiológico. A forma como utilizamos as nossas energias ditará a nossa trajetória no cumprimento da lei do progresso. Razão da importância de procurarmos educar a nossa sexualidade. E de que forma posso educar, direcionar a sexualidade, essa energia a meu favor e para contemplar a minha evolução moral? De que forma eu faço isso? Como utilizar adequadamente as potencialidades criativas da energia sexual? Eis a questão. Primeiramente, nós precisamos ver onde e como essa energia sexual se expressa. Ou seja, nós precisamos conhecer a energia sexual, saber quais são as suas potencialidades e como trabalhar isso na gente. Vencer as nossas emoções menos evoluídas, né? Os apegos ao corpo físico, à matéria, né? Aos prazeres do mundo e buscar um crescimento moral necessário para utilizar essa energia a nosso favor. Sabe como isso se chama? Joana traz para nós o termo sublimação ou transmutação.
que nada mais é do que a utilização dessa energia criadora, essa energia sexual criadora, de uma forma sublime, tá? E a gente já sabe, sublimação então quer dizer sublime, purificado, purificação. Na psicanálise, esse termo foi introduzido pelo Freud para designar a elevação da alma. Ele diz que a sublimação ou a transmutação sexual é a troca de um objeto sexual originário por um outro objeto que não é sexual, convertendo a energia sexual em alguma outra motivação ou uma outra energia, mas de uma ordem superior. E aí eu lembrei e trago para vocês um exemplo. Um exemplo é o Divaldo. Uma vez perguntaram para o Divaldo, como é que você se sente em relação à sua sexualidade? Você não exerce aí a sua sexualidade de uma maneira como os outros, né, exercem? Como você faz para empregar a sua energia sexual? Aí ele disse, eu direciono a tantos trabalhos que faço. E a gente vê, né? Os livros, a Casa do Caminho, as palestras. Ele canalizou a energia sexual que ele tem, né? Não que ele tinha, mas que ele tem. Ele canalizou para algo que ele goste de fazer, que ele tenha prazer em fazer. Isso se chama sublimação. A libido, como chamou Freud a energia sexual, é energia psíquica que pode ser canalizada para outras áreas, para várias áreas, né? Tais como o esporte, o conhecimento, a arte, a afetividade. E ele complementa, sempre que nos dedicamos a alguma tarefa ou trabalho, estamos sublimando ou transmutando energia sexual para diferentes aspectos da vida, a gerar equilíbrio energético e saúde orgânica. Alguns artistas abdicam de uma vida sexual ativa no momento das suas criações, porque eles precisam canalizar essa energia criadora para o ato de criar as suas telas, as suas esculturas. Ou seja, o sexo não é a única forma de se emanar a energia criadora. Dessa forma, explica-se que quando grandes cientistas e artistas que dedicaram a vida toda às suas criações, eles nunca se casaram e sequer tinham atividade sexual. Nós temos aí um exemplo do Leonardo da Vinci, quando fez inúmeras obras de artes famosas, foi após ele perder a mãe. Ele ficou muito desolado e ele não queria um relacionamento com uma mulher. Ele via na mãe dele a personificação do amor dele, né? Então ele se decepcionou muito com a morte. E outro foi o Van Gogh, que também, depois de uma traição, de uma decepção amorosa muito grande, ele se dedicou exclusivamente e não quis mais saber de atividades sexuais. E não só eles, mas muitos outros, né? Que na música principalmente também, que se dedicaram, que se abdicaram da vida sexual, dedicando ali sua energia para as suas criações. Temos que observar que negar a sexualidade é bem diferente de sublimação. Tem nada a ver com sublimação. Negar a sexualidade é, pelo contrário, uma repressão. Tá? Então, às vezes, quando a gente diz, eu não ligo para isso, eu não me importo com isso, não me faz falta isso. Na verdade, o que nós estamos fazendo?
Nós não estamos canalizando essa energia sexual, nós estamos reprimindo. Nós estamos dizendo, olha, não quero, não importa, ignorando. Não é assim que a Joana nos ensina. Porque olha o que ela nos traz, a informação. Que quando a repressão fica tão intensa dentro de nós, que a gente não pode mais prolongá-la, ela explode. E nessa explosão, muitos estragos virão. Eu comparo, vou dar um exemplo para vocês, da minha maneira, que vocês sabem que eu gosto de exemplificar. Na minha maneira, eu comparo uma comporta de uma represa, de uma usina, por exemplo. Essa comporta, a utilidade dela é dar vazão ao excesso de água que existe nessa represa. Canalizar esta água para que o rio tenha sua continuidade. Ele continua, a vida dele vai. Porque se não houver essa vazão, se ali for uma barreira fechada, onde não dá abertura nas comportas para eliminar essa água, o que vai acontecer? A pressão vai se tornar tão grande, que vai romper essa estrutura. Rompendo essa estrutura, por não ter capacidade de conter essa pressão, vamos chamar assim, da água, o que acontece? Inúmeros estragos acontecem, né? Virão. Então é uma comparação bastante simples, mas que dá para entender. Quando a gente faz essa repressão dessa energia sexual, ela vai ter que encontrar em determinado momento um jeito de sair, de extrapolar. Por isso que a Joana nos alerta neste livro, a sublimação não se trata da anulação da faculdade de expressar a função sexual, mas sim de canalizá-la com segurança em direção mais fecunda, mais criativa, na área dos sentimentos e da inteligência. Ela diz que a sublimação é o caminho do equilíbrio. E é no campo espiritual que a sublimação ou a transmutação da energia sexual se aplica, complementa a Joana. E como fica a personalidade do indivíduo diante da sublimação? A Joana nos informa que no resultado da sublimação, a personalidade desaparece do ser estrutural, que passa a conduzir um comportamento psicológico sem conflito, unindo as duas polaridades, tanto a masculina quanto a feminina, em uma única unidade harmônica. E a integração dessas duas polaridades não vai impedir que esse indivíduo possa manter um exercício saudável, tanto da função sexual, quanto da canalização da forma expressiva na sua capacidade criativa. Ou seja, a união, né, a integralização, a integração dessas duas polaridades não vai impedir que ele tenha aí o desempenho da sua função sexual e nem que ele tenha aí o ato da sublimação. Tá? Por quê? Porque nós sabemos que essa demarcação de masculino e feminino tão acentuada como existe é característica dos espíritos menos evoluídos. Por quê? Porque à medida que vai avançando os degraus mais altos da hierarquia do aperfeiçoamento espiritual, ele vai perdendo essas características acentuadas dos dois sexos, né? Porque eles vão se fundindo, vão se integralizando para surgirem nesse ser as mais belas qualidades do espírito, as reais qualidades do espírito. Interessante que a lição nos ensina que essa necessidade de sublimar e transubstanciar as energias sexuais pode igualmente ser considerada como terapia preventiva. Por quê? Porque pode ocorrer enfermidades impeditivas da sua função sexual, o envelhecimento que inevitavelmente ocorre no percurso da existência física. Tudo isso pode nos impedir da atividade sexual em si, do ato sexual em si. Então, nós podemos transferir para expressões de outros níveis, além do físico, proporcionando assim
outros tipos de prazer, quais o emocional, o espiritual, o humanitário. Aí muitos vão dizer, mas não existe mais isso, impedimento do exercício da função sexual em razão do envelhecimento, porque nós temos aí uma pílula milagrosa, né, de cor azulzinho, mas não é bem assim. Quando ela nos diz de forma preventiva, é porque é muito melhor a gente utilizar de uma outra maneira, onde a gente pode elevar moralmente o nosso espírito, na escala da evolução, do que utilizar de subterfúgios, que por outro lado pode desencadear outros problemas físicos, como um ataque de coração. A pílula ajuda, funciona, mas o organismo não responde. Ele pode ajudar no órgão sexual, mas o coração está fraco, não vai aguentar. Então, vamos, desde já, de uma forma preventiva, utilizar dessa terapia, aprender a praticar a sublimação. Então, nós vimos que a energia sexual, ela deve ser utilizada com educação, com responsabilidade, com controle, com discernimento e principalmente, diz Emmanuel no livro Vida e Sexo, saber onde e quando se expressar essa energia. Assim, meus queridos alunos, a lógica da sublimação em si, ela não está no ato sexual, porque ele não é sujo, pois ele é puro e biológico, nós já vimos, né, anteriormente. E também não está a lógica na negação do ato, em reprimir esse ato. A questão está na capacidade de incluir o outro ser que está nessa relação, no ato. Viver o ato sexual incluindo o outro na relação amorosa, não sendo egoísta. Porque aquele que vê no ato sexual apenas o prazer, ele está sendo egoísta. Ele está usando o outro como um objeto sexual, apenas para a sua satisfação, como já foi utilizado lá atrás. É demonstrar que não houve evolução do ser humano nesse sentido, quando se usa por prazer o outro. Se ele não consegue viver uma relação mínima de 1 para 1, uma relação de amor, de harmonia, de 1 para 1, ele não conseguirá viver para mais ninguém. Jamais essa pessoa vai conseguir sublimar, porque a sublimação é a energia que se amplia cada vez mais. E quando ela se amplia cada vez mais, terá um dia como meta a vivência do amor pela humanidade inteira. De início de 1 para 1, de 1 para 2, de 1 para 10, até chegar de 1 para a humanidade inteira. A exemplo de quem? Quem é que sublimou na nossa doutrina? A exemplo do Chico e do Divaldo. E a exemplo, queridos, do mais alto espírito, né, que habitou esse planeta, nosso Senhor Jesus, que aprendeu a amar a humanidade num todo em si. Para finalizar, queridos alunos, eu deixo para vocês uma frase do Divaldo, pronunciada em uma das suas palestras, onde ele fala sobre a sublimação sexual. Ele diz: vamos transubstanciar o conteúdo energético na sua finalidade, derivando para a criação, para a reprodução, para a construção. Essa é a finalidade das funções genésicas: procriar, construir, reconstruir, vitalizar, não necessariamente em outras formas biológicas, mas também no cultivo dos ideais que são criações da vida e da divindade através de nós. Um grande beijo a todos e que Deus nos proteja.